tia Aline e eu vou estar com vocês esses próximos dias para a gente aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje vocês vão aprender, nós vamos aprender sobre parar de atuar e viver uma vida com integridade. O que é parar de atuar? O que seria parar de atuar? É a gente parar de usar máscaras. Tem pessoas que, quando estão na igreja, elas são uma pessoa, elas agem de uma forma. Quando elas estão em casa, elas são outra pessoa. Quando elas estão na escola, elas agem de uma outra forma. É aquela pessoa que ela não é a mesma em todos os lugares que ela vai. Ela não é uma pessoa que vive de uma forma verdadeira. Então, na história de hoje, nós vamos estar falando sobre como viver uma vida íntegra. Primeiro eu quero que vocês abram, todo mundo pega as suas Bíblias e eu quero que vocês abram lá em Provérbios 10, 9, que a gente vai ler o nosso versículo, muito importante. Então vamos lá. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 10, 9. Vamos ler de novo? Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, integridade é você escolher ser verdadeiro em tudo o que você fala e aquilo que você faz. Hoje a gente vai ver a história sobre Daniel e a cova dos leões. Todo mundo aqui já ouviu falar, não é? Já ouviu essa história de Daniel na cova dos leões. Só que a gente vai ouvir essa história um pouquinho antes disso tudo acontecer. Daniel era um rapaz que ele era amigo de Deus, ele amava a Deus e ele morava numa cidade chamada Judá. Só que as pessoas, aquele povo que morava em Judá, o povo de Deus que morava em Judá, eles não estavam mais orando, eles não estavam mais louvando a Deus, eles não estavam mais servindo a Deus, eles tinham se esquecido de Deus. Então Deus permitiu que a cidade de Judá fosse conquistada pelo rei da Babilônia, pelos babilônicos. Então o rei da Babilônia foi lá e conquistou a cidade. E agora aquele povo, eles estavam sob o jugo do rei da Babilônia. Eles não eram mais livres. E o rei da Babilônia, com medo de que aquele povo que era grande, era numeroso, eles lutassem contra o rei, eles se rebelassem, o rei mandou que todos os jovens, os príncipes, aqueles rapazes mais fortes, mais inteligentes, fossem todos levados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles estudariam, eles aprenderiam para servir o rei. Eles foram levados da terra deles para a Babilônia. E no meio desses jovens estava Daniel e 3 amigos seus, que eram Ananias, Misael e Azarias. Daniel e seus 3 amigos. E todos esses jovens foram levados então para a Babilônia. E o rei então mandou chamar o chefe dos oficiais, que o nome dele era Aspenaz. Então o rei mandou chamar Aspenaz e falou assim: olha, eu quero que você escolha dentre esses jovens os mais fortes, os mais inteligentes, os mais capacitados, porque eu quero que eles sejam treinados para me servir aqui no palácio. Então Aspenaz foi lá e separou alguns jovens, e dentre eles estava Daniel. Só que o que aconteceu quando eles separaram esses jovens? O rei queria que eles se tornassem cada vez mais parecidos com os babilônicos. Eles iriam aprender a língua dos babilônicos, a escrita dos babilônicos, os costumes, tudo que era referente aos babilônicos eles iam aprender, porque o rei queria que eles fossem cada vez mais parecidos, quase um babilônico. Então, para começar, o chefe dos oficiais trocou o nome desses rapazes. Ananias passou a chamar Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego e Daniel, Beltesazar. Então os nomes deles foram trocados.
E esses nomes que foram dados para eles, que era Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego, esses nomes eram nomes babilônicos. Vocês lembram, né? Que eles tinham que ser cada vez mais parecidos com o povo da Babilônia mesmo. Então até o nome deles mudaram. Só que aí o rei ainda mandou chamar o chefe dos oficiais e falou assim: olha, esses jovens, eu quero que eles comam a melhor comida, eu quero que eles comam a mesma comida que eu, porque eu quero que eles fiquem muito fortes, eu quero que eles sejam muito capazes, então eu quero que eles comam a mesma comida que eu. Só que Daniel, ele percebeu que o rei queria era transformar eles, queria que eles fossem outra pessoa. Só que então Daniel, ele percebendo isso, ele pediu para o chefe dos oficiais, falou assim: olha, a gente quer pedir uma coisa, a gente não quer comer essa comida que é servida, esse banquete maravilhoso, a gente quer comer legumes e água. Gente, vocês imaginam, você está num lugar onde tem todo um banquete com todas as comidas mais gostosas, mais maravilhosas, mais saborosas, mais apetitosas, e você preferir comer legumes e água? Mas sabe por que também? Porque aquela comida que era servida naquele banquete, ela era dedicada aos deuses babilônicos. Então Daniel, sabendo disso, ele não quis contaminar o seu corpo, nem ele, nem seus 3 amigos. Então aí o chefe pensou, falou assim: mas eu não posso fazer isso, se vocês comerem só verdura e água, vocês vão ficar magrinhos, fraquinhos, vocês não vão conseguir, e o rei vai mandar matar vocês, porque vocês vão estar muito fracos, vocês não vão servir para o que vai ser preciso. Então Daniel pegou e falou assim: não, dá 10 dias pra gente, 10 dias a gente vai comer legumes e a gente vai beber água. Se dentro de 10 dias a gente ficar mais fraco, se a gente ficar mais magro, abatido, aí tudo bem, mas vamos fazer o teste, 10 dias. Então o chefe consentiu, ele permitiu, e passaram 10 dias. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles estavam mais fortes, mais vistosos, mais bonitos. E então eles continuaram nessa dieta. E durante 3 anos, que foi o treinamento deles, eles comeram legumes e tomaram água. Passados 3 anos de treinamento, o rei mandou chamar. E aí o rei foi fazer as perguntas, porque tinha que ser inteligente, tinha que estudar, não era só ser forte, bonito, não, tinha que estudar, tinha que ter sabedoria, tinha que ter discernimento, conhecimento, tinha que ser esperto. Então o rei mandou chamar os jovens e foi fazendo as perguntas. Olha só, perguntas desse tipo. O rei perguntava assim: vamos ver o que você sabe, quantas gramas tem 1 quilo de açúcar? Você acha que eles sabiam? Eles sabiam. Como se chama o grupo de peixes nadando junto? Vocês sabem, crianças? Sadraque sabia. Quantos ovos você pode colocar numa cesta vazia? Só um, afinal a cesta não estará vazia depois que você colocar um ovo. Então, eles ficaram muito espertos e o rei não sabia por que eles eram tão espertos, tão sábeis. Mas Daniel e seus amigos sabiam que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava com eles, porque Deus era com eles, porque mesmo eles tendo todas as oportunidades para mudarem, para serem bem servidos, para comerem bem, com fartura, eles não esqueceram quem eles eram, eles não esqueceram de onde eles vieram e eles não se esqueceram quem era o Deus deles, que é o Deus Altíssimo. E então o rei não entendia por que eles eram tão sábios, mas Daniel, Azarias, Ananias e Misael, eles sabiam que eles estavam daquele jeito, porque Deus tinha abençoado a vida deles. Agora, crianças, eu quero que vocês abaixem suas cabeças, porque nós vamos orar, tá bom? Então vamos lá, vamos falar com Deus, né?
Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos deu como exemplo a ser seguido, Senhor, Daniel e seus amigos, Senhor. Eles viveram uma vida que agradavam a Ti, eles viveram uma vida que engrandeceram o Teu nome, Senhor. E eu quero Te pedir que o Senhor nos ajude cada dia, Senhor, sermos parecidos com Daniel, seguirmos Seu exemplo, Senhor. Porque nós queremos ser em todo o tempo seguidores do Senhor, nós queremos amar o Senhor e não queremos nos esquecer de quem nós somos, a quem nós pertencemos, Senhor. Nos ajude a sermos, Senhor, a mesma pessoa em todos os lugares, quer na escola, na igreja, em casa, com os amigos, que nós possamos, Senhor, brilhar a Tua luz em qualquer lugar que nós formos, Senhor, sem ter vergonha, sem querer nos esconder. Eu te peço que o Senhor nos guarde e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, assim como Daniel nos deu o exemplo de integridade, Daniel e seus amigos nos deu o exemplo de integridade, de viver uma vida verdadeira, Jesus também nos deu esse exemplo de como viver uma vida de integridade, uma vida verdadeira. Jesus, em todo o tempo que Ele esteve aqui na Terra, Ele viveu aquilo que Ele falava. Ele era quem Ele falava. Não importava com quem Ele estava, para quem Ele estava falando. Jesus, Ele viveu uma vida de integridade. E é isso que nós aprendemos hoje. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido e coloquem isso em prática na vida de vocês. Um beijo!